Meu nome é Jéssica Steca e eu vou falar sobre as bactérias psicotróficas. O objetivo é descrevê-las e, por fim, a ação destas nos alimentos e suas causas. Vou falar um pouco sobre as bactérias, os fatores que influenciam o crescimento dessas bactérias, a classificação conforme a temperatura e também os principais alimentos que elas atingem, que é o leite e a carne. As bactérias estão presentes dentro do reino Monero, junto com as cianobactérias e as arquibactérias. Todos eles são unicelulares e procariontes. As formas físicas são os cocos, bacilos, vibriões e espirinos, sendo que, como os cocos, elas podem ser divididos em diplococos, quando são dois cocos juntos, estreptococos e estafilococos. Aqui é a cápsula, que é a camada que envolve externamente a bactéria. É formada por polissacarídeos e serve para alimentação, proteção contra a desidratação e também para que o sistema imunológico hospedeiro não a reconheça. Ela possui flagelos para a locomoção, que é uma espécie de cílio. Os fatores que influenciam o crescimento das bactérias são pH, pressão hidrostática, umidade, agentes microbianos, oxigênio, osmopolaridade, nutrição e principalmente a temperatura. Elas podem ser classificadas de acordo com a temperatura, em termófilos, que são os que sobrevivem a temperatura de 45 a 65 graus, mesófilos de 20 a 45 e psicrófilos de 0 a 20. Aqui é um termômetro mostrando aqui, no caso, a zona de perigo, que seria mais ou menos de 0 a 65 graus, que é onde a maioria das bactérias tem seu desenvolvimento mais rápido. Abaixo de 0, elas entram em dormência, e quando atingem a temperatura ideal para a sobrevivência, voltam à sua atividade. Acima de 60, geralmente as bactérias morrem. As psicotróficas, elas sobrevivem a temperaturas menores que 7 graus. Também são conhecidas como psicrófilos facultativos tolerantes ao frio ou psicrotolerantes. Elas encontram-se em carnes, ovos, iogurte, leite, peixes, mas principalmente no leite. São divididos em alguns gêneros, mais especificamente 15, onde dentre eles o principal são as pseudomonas. Estas que são gram-negativas, móveis, aeróbicos, não fermentadores e menos tempo de multiplicação. Isso quer dizer que quando elas estão em contato com algum alimento, alguma superfície que elas atingem, elas têm muito acelerada a multiplicação. Por isso, são um grande problema. Mas geralmente tem algumas bactérias que elas são não patogênicas, não atingindo a saúde, somente alterando a coloração, odor. Elas podem causar rancificação no leite, putrefação de carnes, alteração na cor da gema de ovos, mimosidade superficial, odores desagradáveis, além de serem os principais causadores de alterações em pescados, crustáceos e moluscos. No caso, as origens dessas bactérias psicotróficas, elas podem ter influência no caso de má higiene, água contaminada, onde que, geralmente, no leite cru, essas bactérias já estão presentes em menos de 10%, mesmo em condições adequadas. Já quando, como aqui nessa foto, em condições de higiene muito ruins, podem chegar a 75%. A pasteurização, muitas vezes as bactérias elas sobrevivem à pasteurização. E do ponto de vista da qualidade do leite, as bactérias psicotróficas são o grupo que mais contribui para a deterioração
do leite e produtos lácteos. Elas causam deterioração quando se multiplicam no leite cru antes da pasteurização ou após essa, como eu já havia falado, pelas atividades de suas enzimas extracelulares resistentes ao calor, pela multiplicação das que são também resistentes ao calor e pela contaminação pós-pasteurização. Então, essas enzimas apresentam grande importância na qualidade de vida de prateleira dos produtos lácteos, como queijo, leite longa-vida e creme de leite. Aqui, no caso, pode ocorrer algumas alterações, como a gelificação do leite pH, modificação na consistência e textura, sabores e odores desagradáveis, diminuição do rendimento da produção de queijo, perda na formação de coágulos no queijo, que isso pode acarretar a diminuição na produção. O controle seria usar uma água de boa qualidade. Os tambores também tem que estar limpo, tudo bem higienizado. A área de coleta do leite também tem que ser bem limpa. Aqui a alimentação dos animais também ser adequada. E assim se consegue uma microbiota que fique abaixo de 10%. Em carnes também é um problema, porque aqui mesmo as condições inadequadas, né, animais em volta, condições inadequadas para ter uma carne de boa qualidade, sem higiene, o que pode causar rancificação, limosidade superficial, alteração da cor e estufamento da embalagem. Esse estufamento é muito comum nos mercados, tu vê, muitas vezes as pessoas acabam levando e depois acabam passando mal. Isso geralmente é causado pela bactéria Clostridium. Aqui também as carnes esverdeadas, tudo de má qualidade que pode causar alguma intoxicação alimentar na pessoa. Controle é ter também ambiente higienizado, uniformes adequados, onde evite a contaminação. Nas prateleiras também, muitas vezes tu acha que tá boa, mas depois acaba passando mal e esses alimentos estavam contaminados. Mas já observar também o aspecto, porque muitas vezes tu levando um alimento já com boas qualidades, tu evita essa contaminação. Obrigada.